E aí, pessoal, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo no dia 19 do Devocional 40 Dias com Divertidamente. E o foco dessa nossa análise de hoje é um negócio incrivelmente universal. Como lidar com aquela emoção totalmente paralisante que é o medo. Sabe, é muito fascinante ver como o autor consegue pegar referências da cultura pop atual e misturar com textos bem antigos para montar uma estratégia super prática de como lidar com esse sentimento. Então, bora ver como essas ideias se conectam. O texto já começa colocando os pingos nos is, com uma definição bem clara do que é o medo. Ele faz um paralelo direto com aquele personagem hilário, mais tenso, da animação Divertidamente 2. A ideia central aqui é que o medo, na sua essência, é uma emoção supernatural, né? Ele funciona como um alarme no nosso cérebro, nos avisando do perigo. Mas, e aqui está o grande pulo do gato, o texto aponta que o medo tem um lado meio sombrio. Ele adora exagerar. Quando isso acontece, ao invés de só dar um alerta, ele basicamente congela a gente, trava tudo. É uma linha muito tênue entre proteção e paralisia pura. E o que é realmente interessante analisar agora é esse contraste que o autor traz. O que o medo faz de um lado e o que a fé faz do outro. O argumento aqui é que o medo meio que sequestra a nossa mente. Ele força a gente a olhar só para os problemas, transformando qualquer coisinha numa catástrofe. Já a fé, por outro lado, faz exatamente o oposto. Ela redireciona o nosso foco. Em vez de ficar olhando para o buraco, a fé aponta a nossa atenção para um lugar de refúgio, lembrando quem Deus é. É literalmente uma virada de chave na nossa cabeça. E para a gente entender como isso funciona no mundo real, a gente entra no nosso primeiro estudo de caso, a escolha de Davi no meio do perigo. Pensem no contexto extremo aqui. Davi não estava com medo de uma prova ou de falar em público. Ele estava enfrentando inimigos literais, uma situação real de vida ou morte. E mesmo assim, olha só o que ele diz no Salmo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o mortal. O devocional usa essa passagem para mostrar que depositar confiança em um poder superior é uma escolha consciente. É escolher não se render ao terror, mesmo quando ele está batendo na sua porta. Agora, prestem muita atenção nisso porque é crucial. A confiança não é um passe de mágica, tá? O autor deixa bem claro que confiar não deletou o medo do Davi de uma hora para outra. O perigo ainda estava lá, era aterrorizante. Mas então o que a confiança fez de fato? Ela serviu como um lembrete constante de quem realmente estava no controle de toda aquela loucura. É uma visão muito realista, sabe? O medo existe, sim, mas ele não tem a última palavra. E aí o material nos presenteia com uma metáfora que é simplesmente brilhante. Para explicar essa dinâmica de proteção, o autor compara a presença de Deus a um pai segurando bem forte a mão de uma criança no meio de uma tempestade horrível. Pensem nessa cena. A tempestade, que representa os nossos desafios e medos, não some do nada. Os ventos continuam fortes, mas aquele aperto firme da mão do pai dá a estabilidade necessária para a criança não sair voando. É uma imagem super reconfortante, não acham? Para reforçar ainda mais essa imagem de suporte, o autor traz Isaías 41, versículo 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo. E por que isso importa? Porque o texto usa essas exatas palavras para lembrar a gente de uma coisa muito importante. Ninguém precisa carregar a mochila pesada do medo sozinho. Existe essa promessa de companhia e força o tempo todo. É o antídoto perfeito para aquela sensação terrível de isolamento que o medo adora causar na gente. O que nos leva para a próxima sessão. O nosso estudo de caso número 2. Jesus, no Jardim do Getsêmani. Segundo a fonte que estamos analisando, esse é, sem dúvida, o momento de maior vulnerabilidade. O texto descreve Jesus sentindo uma angústia absurda, carregando literalmente o peso de tudo que ia acontecer no futuro. Mas a grande sacada aqui é a seguinte: mesmo sentindo tudo isso, existe uma recusa absoluta em se deixar paralisar pelo desconhecido. O devocional usa essa cena pesada justamente para mostrar pra gente que é sim possível processar emoções completamente aterrorizantes sem deixar que elas te impeçam de continuar andando. Ao invés de travar e desistir, o texto aponta para uma oração bem específica em Lucas 22, versículo 42. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, o autor coloca isso como exemplo definitivo do que é a verdadeira entrega. É você pegar os seus medos mais reais, mais profundos e transferir tudo isso para as mãos de um plano divino que você confia. De novo, o medo estava ali, gritando, mas a ação final foi ditada pela confiança total e não pelo pânico.
Bom, depois de mergulhar nesses dois exemplos fortíssimos, o devocional muda um pouco a marcha e a gente entra na nossa sessão final. Reflexão e o desafio diário. E aí o autor lança uma pergunta para a gente pensar seriamente. É aquele momento de colocar a mão na consciência. Será que nós estamos deixando a nossa cautela natural crescer tanto, mais tanto, que ela acaba bloqueando totalmente a nossa capacidade de confiar? É como se aquele personagem medo tomasse conta de todos os botões do nosso painel de controle. Ter cautela é ótimo, claro, mas quando ela domina tudo, confiar no que quer que seja se torna uma missão impossível. Fica aí a reflexão sobre os nossos próprios limites, né? Mas calma que o texto não joga a bomba e sai correndo. Para ajudar a sair dessa paralisia, o autor montou um desafio super prático de 4 passos para quando a gente se sentir sufocado pelos problemas. Os passos vão rápidos, mas exigem atitude. Primeiro, reflita sobre o que exatamente está te dando medo. Segundo, faça uma oração sobre isso. Terceiro, entregue conscientemente esse medo. E quarto, declare a sua fé. É um roteirinho bem estruturado para a gente parar de focar só no problema e começar a olhar para a solução. Para ajudar a colocar esses passos em prática, a leitura diária termina oferecendo uma oração guiada. É uma ferramenta incrível desenhada para ajudar a gente a colocar em palavras aquilo que está assustando. A ideia é pedir ativamente pela coragem para encarar os desafios do dia a dia e fazer isso lembrando que o amor divino é e sempre vai ser imensamente maior do que qualquer ameaça que apareça na nossa frente. No fim das contas, a grande mensagem que fica dessa análise é a seguinte: quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, né? E o desconhecido bater na porta, o que vai ditar o seu caminho? Você vai deixar o medo decidir como a história termina, ou vai deixar a fé te dar a coragem necessária para dar o próximo passo em frente? É uma reflexão muito forte sobre onde a gente escolhe ancorar nossa mente. Pense nisso. A gente vai ficando por aqui com a nossa análise de hoje. Continuem curiosos, continuem questionando as coisas e a gente se encontra na nossa próxima exploração. Até lá!